Vou fazer um resumão do que nós falamos aqui. Para saber quem são os eleitores de Lula, nós precisamos saber quem é Lula. Então, eu fiz aqui um resumo da trajetória do Lula, desde que ele nasceu, lá em 1945, veio para São Paulo, primeiro para o Guarujá, depois se mudou para São Paulo, no Ipiranga, trabalhou como engraxate, como office boy, passou por algumas metalúrgicas, nunca demonstrou ser um bom funcionário, sempre ficou muito pouco tempo, até que ele entrou em uma grande metalúrgica, foi onde ele perdeu o dedo. A partir daí ele se sindicalizou, com 9 anos de sindicato ele se tornou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em seguida ele fundou o PT e começou a tentar eleições. Tentou eleições primeiro para o governo de São Paulo e depois começou a tentar eleições para a presidência da República. Então ele perdeu 3 eleições até chegar em 2002, quando ele conseguiu, em 2002, deixa eu ver de quem que ele ganhou, já não lembro mais. Ele ganhou do Serra. Então ele se elegeu em cima do Serra e a partir dali houveram muitos escândalos. Eu tenho uma lista aqui imensa de escândalos, mas os principais, basicamente, é o Mensalão e o Petrolão. Aí veio o Lava Jato, ele foi condenado. Veja, um resumão muito rápido, né? Hoje, as condenações do Lula foram por intermédio de um ministro lá do STF, muito amigo dele, pouco suspeito. Ele se tornou elegível novamente, porque os processos praticamente foram encostados lá num canto, suspeitamente. Então, assim, essa foi a trajetória do Lula. E aí nós vamos entrar em quem é o eleitor do Lula. Bom, desde a época que ele começou a se candidatar, ele teve a simpatia de várias classes. Eu anotei aqui, preciso ler para vocês. Mas, basicamente, né, a classe operária, que era toda aquela classe sindicalizada, óbvio, né, os sindicalistas, os intelectuais, porque ele trouxe para o partido algumas pessoas que eram muito contra aquele governo anterior, onde também tinha roubalheira e tudo. Então, alguns intelectuais vieram, sim, para o PT. Então, eram e são eleitores do Lula até hoje. Artistas, católicos ligados à teologia, naquela época. Hoje ainda assim, tem muitos católicos que são ligados ao Lula, ao PT. Jornalistas, professores, universitários. Então, basicamente, essas classes são as classes eleitoras do Lula. Existe uma fatia também muito grande, e por favor não me levem a mal, mas é a fatia das pessoas menos esclarecidas, em que no primeiro e segundo mandato do Lula, elas se sentiram mais valorizadas, porque o Lula, com alguns projetos, ele deu crédito para muitas pessoas. Ele facilitou o crédito para muitas pessoas. Isso gerou problemas enormes na economia do país. Mas muitas pessoas se sentiram valorizadas em função disso. E essa classe até hoje continua eleitor de Lula, mesmo sabendo que ele é uma pessoa que foi julgada e condenada pela justiça. E aí ele enriqueceu, né, meus amigos? Porque não tem como pagar tantos advogados, tantos recursos, tantos e tantos e tantos, tudo, se não tivesse muito dinheiro. Hoje, um advogado do Lula, para entrar com qualquer tipo de ação na justiça, principalmente lá no STF, não cobra menos do que R$1 milhão. E esse dinheiro sai de toda a fortuna do Lula, sua família, os filhos, e não precisa nem dizer, né? Tem alguns, principalmente
os eleitores do Lula que não entendem bem isso, não querem entender, mas não tem como fugir da realidade. Não dá para esconder o sol com a peneira. Então o Lula, sim, é uma pessoa que se demonstrou corrupto, ladrão, e infelizmente muitos ainda seguem o Lula e acreditem. Esses eleitores, boa parte deles, votaram no Haddad na última eleição com Bolsonaro. O Haddad teve 40% dos votos. Eu acredito que uns 20% desses 40% dos votos do Haddad foram de eleitores do Lula. E o restante foram pessoas que não gostavam do Bolsonaro. Então, 20% a favor de Lula e outros 20% aqueles que rejeitavam Bolsonaro. Houve aí essa junção e o Haddad chegou a 40 e tantos por cento de aprovação na eleição, agora, de 2018. Complicado, né, entender como uma pessoa que já foi condenada, está mais do que provado que ele usou da corrupção, Palocci denunciando, Palocci era muito próximo a ele, e tantos outros, né, nas suas delações premiadas. Agora, ultimamente, o Sérgio Cabral, em que o STF está protegendo, mas Sérgio Cabral resolveu denunciar as falcatruas do Lula, e o STF está lá protegendo da forma que pode, e eu não entendo as razões, porque o STF, os ministros do STF, em época de Lava Jato, no começo, eram contra o Lula. Só que assim, de repente, viraram a favor. Estranho, não é? Mas não cabe a mim julgar, cabe a mim só contar os fatos para que cada um de vocês tire as próprias conclusões. Bom, meus amigos, ficou claro e nítido que tanto o Lula quanto os seus eleitores têm um viés socialista e que eu chamo sim de comunista. Muitas vezes, quando eu uso esse termo, os petistas se ofendem, porque eles não se acham comunistas. Eles se entendem, no máximo, socialistas. Porque o comunismo não existe mais. Meus amigos, eu tenho um monte de tela para mostrar para vocês aqui sobre comunismo, sobre socialismo, mas não é o caso, não vou gastar o tempo aqui para provar que o Lula é um comunista, para provar que o que ele defende é completamente igual à linha do comunismo. Então, nem preciso pensar em provar isso, porque é tão nítido e claro que só não vê quem não quer. Mas, tá bom, nós somos livres para ter as nossas opiniões, para votar em quem queremos, né? Até vir o comunismo. Porque a hora que chegar o comunismo, essa liberdade acaba. E essas pessoas que se dizem hoje socialistas vão perder a liberdade se elegerem o Lula. Podem ter certeza. Agora imaginem, eleger alguém que comprovadamente é corrupto. Como é que pode um negócio desse? Só num país como o nosso mesmo. Mas, complicado. Amigos, eu tentei ser o mais neutro possível. Porque se eu tivesse que falar tudo o que eu tenho para falar do Lula, e desculpem, dos seus eleitores, essa fatia aí desses 20%, ixi Maria, ia sair cobras e lagartos daqui. Eu tenho muita informação, mas muita. Eu acompanho de perto, eu sempre acompanhei de perto a trajetória do Lula, as suas incoerências, os seus jogos, as suas tendências, os seus interesses próprios. Lula sempre jogou conforme
conforme o time. Se aquele time lá estava ganhando, ele, opa, vamos aqui para esse lado. Se virasse o jogo, ele no meio do jogo também virava. Não, agora eu sou do outro lado. Ele nunca teve caráter, nunca teve escrúpulos. Então, Lula sempre foi uma pessoa muito controversa. Muito controversa. É isso, meus amigos. Eu estou de consciência pesada porque, pelo jeito, nós passamos uma parte da live, ou talvez toda, quase toda ela, sem som, né? Eu vou verificar isso e, conforme for, eu vou postar esse vídeo só no trecho que tenha áudio, que eu fiz esse resumão aí, né? Para que a gente possa avaliar esse assunto de hoje. Eu também trouxe um pouco dos boatos, né? Dos boatos de lockdown aqui para Uberlândia, que aparentemente são boatos mentirosos. A situação não é ruim, nós nos mantemos sob controle. Eu falei também sobre o passaporte da vacina, esse que o Senado aprovou ontem, autorizando a criação de um passaporte, dividindo quem está vacinado e quem não está. As autarquias, os órgãos públicos, as empresas particulares poderão filtrar quem entra ou quem não entra através desse passaporte, porque a pessoa é vacinada ou não. Percebam como é complicado isso, porque imagine que eu não posso me vacinar por algum tipo de problema. Sou alérgico ou tenho alguma comorbidade que eu não possa me vacinar. É uma suposição. E aí? Eu não vou poder entrar num evento por causa disso? Eu não vou poder viajar por causa disso? Ainda mais se tratando de uma vacina experimental. Como é que vai se gerar uma carteirinha dessa diante de uma vacina experimental e vai se proibir ou não pessoas de entrar, de ir e vir contra a Constituição? A própria lei, a Constituição, no seu artigo 5º, que é o artigo de direitos e garantias, diz que o que não está na lei não pode ser exigido. E a obrigatoriedade de vacina não está na lei. Mas o que eles estão entendendo e fazendo? Não é uma obrigatoriedade, toma quem quer. Só que quem não toma sofre penalizações. Complicado, né? Difícil. Tudo indica que isso não vai passar, apesar que é capaz de passar pela Câmara dos Deputados, porque no Senado foi unânime a aprovação. Vamos ver o que vai acontecer. Depois disso, entramos no Lula e é isso. Acabou a live de hoje. Hoje nós tivemos concorrência brava. Por aqui, por Uberlândia, tem uma live do Bruno Marrone, arrecadando fundos para um projeto legal aqui da cidade. Um projeto para arrecadar fundos para uma instituição que ajuda as pessoas com Covid. Então, assim, essa concorrência foi grande. Deve ter muita gente por lá. Mas não tem problema. Nós estamos aqui, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, aqui no YouTube e mais recentemente também no Facebook. Muito obrigado a vocês. Agradeço demais a companhia. Nilza, beijo, obrigado pelo toque do áudio. Por aqui estava tudo certo. Não sei por que voltou, não sei por que sumiu. Então, vou verificar. Abraço a vocês, até sexta-feira. Boa noite.